Fala galerinha, vamos dar sequência nessa nossa aula 3, modelo 3 de estudos ainda para o aluno que está focado no FMT, agora para as áreas de engenharia, direito e medicina, onde você tem que observar a sua dificuldade para tentar montar um plano de aula. Eu vou tentar buscar aqui o que é mais recorrente, focado no FMT e discutir com você como a gente vai fazer para ajustar os planos de acordo com o que você tem aí na sua dificuldade, beleza? Então acompanha mais essa videoaula aí, Careca Show da Química. Ha! Não deu certo comigo, não dá certo com ninguém! Então fala galerinha, vamos dar sequência agora aqui nesse nosso modelo, o FMT, para quem quer fazer direito, medicina, engenharia, enfim, qual curso que seja, a gente já vai aproveitar também e vamos tentar ajustar para as suas dificuldades específicas, beleza? O que eu quero que você lembre das videoaulas passadas, professor? Nós estamos fazendo aqui um foco na UFMT no Enem. Não tem como ser diferente, o nosso foco da aprovação aqui no Mato Grosso é o que? O FMT, e a UFMT está atrelada à nota do Enem. Aceita que dói menos, é assim que funciona. Se é o Enem, você precisa lembrar que são 5 áreas. Lembrando que nessa playlist nós estamos falando de montagem de planos de estudo por áreas e não por disciplinas e não por assuntos. Isso vai ser tema de uma nova playlist com uma metodologia de ensino para você em cada área. Fica tranquilo, a gente sabe o que está fazendo, professor. O que eu quero que você lembre é que independentemente de você montar qualquer planejamento, você precisa ter ideia. Peso, recorrência e dificuldade. É o PRD, peso, recorrência e dificuldade, beleza? Professor, e no caso da UFMT, a gente precisa lembrar que o peso é igual para medicina, é igual para engenharia, é igual para direito. E que a recorrência dos assuntos são iguais porque são baseadas no Enem. O que cada assunto mais cobra, como eu disse, aí é um estudo por assunto, um estudo não por área, mas um estudo por matéria e assunto. Beleza? Então isso você tem que ter em mente. E a dificuldade, professor, a gente tem que partir de uma dificuldade de um aluno mediano. O aluno mediano, o aluno normal, o aluno padrão brasileiro, qual é a dificuldade dele, professor? Matemática e posteriormente na área de exatas com biologia, química e física, mais mesmo até física do que as outras matérias. E por fim, a gente tem que dar uma atenção especial na redação. É ou não é? Redação é um tema onde todo mundo se preocupa. Então veja que o seu caso não está diferente. A gente está pegando a mesma base para o FMT, Enem por área com o mesmo PRD, beleza? É claro que existem algumas exceções, nós vamos tratar delas aqui. Existem alunos que têm uma grande facilidade para matemática, ou seja, a gente precisa ajustar o time para estudar a matemática. Você não pode só focar em matemática, como eu já vi erros crassos de alunos que só estudaram matemática e tinham aquela habilidade, foram com a nota baixíssima na parte de linguagem humanas e perderam grandes cursos, grandes universidades por causa disso. Mas vamos lá, rapidinho, você não pode se esquecer, professor, que você tem que levar em conta o que é necessário do que é supérfluo. Eu vou levar em conta nesse planejamento de hoje, nesse planner de hoje, um aluno que não vai na escola, não trabalha, não faz inglês, ou seja, é um aluno que está 100% disponível para estudar, beleza? Então aí, professor, o que a gente busca nesse caso? A gente busca um perfil de aluno que geralmente é aquele aluno que terminou o terceirão, a ficha caiu, ele não passou e ele sai do estágio 0 para o estágio 1. Ou até mesmo ele já pula direto do 0 para o estágio 2, porque ele passa a tomar vergonha na cara e viu que muitas vezes não passou por falta de comprometimento. O comprometimento, galera, o foco é muito importante, geralmente é quando o aluno não passa no terceirão que a ficha costuma cair, certo? Tranquilo? Então a gente está pegando um perfil de aluno agora que não tem a necessidade de ir na escola e ele não tem a necessidade do trabalho. Isso é um perfil também muito recorrente em alguns casos, em alguns perfis de aluno. O que eu fiz aqui, você não vai ver que não tem muito nada de diferente porque a base é a mesma, professor. Eu separei os dias da semana, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, beleza? Professor, por os horários aqui. O que eu fiz com os horários, professor? Novamente, o aluno ele pode acordar, sei lá, 7 horas para começar a estudar e ele pode ir para as 8, 9, 10 e nas 11 horas ele para fazer uma atividade física. Ou ele pode fazer o inverso. Quando ele chega aqui 11 horas para fazer atividade física, professor, ao invés disso, ele pode começar às 8 aqui. No caso, você começaria 8 horas aqui, certo? E terminaria aqui, professor, 11 horas. Na verdade, você acaba terminando o estudo meio-dia e a sua atividade física ela entra às 7 horas da manhã, certo?
O que eu digo para vocês é que você precisa entender novamente nesse vídeo, se você pulou os vídeos anteriores. A gente tem físico e mental. O aluno ele não pode se esquecer do físico e do mental. Estar treinado fisicamente é importante para o Enem, estar treinado mentalmente é importante para o Enem. O que é o físico? Caminhada, academia, arte marcial, enfim, é você que decide. Pilates, balé, você tem que ter uma atividade física. E o mental, o que é, professor? Mental é um livro, é uma série, é uma poesia, é um passeio, uma interação social com seus amigos, certo? A gente só precisa ajustar dentro do físico, do mental, o que é necessário, porque é supérfluo, isso a gente já falou nos vídeos anteriores. Então veja como que fechou legal. Você pode começar a estudar 8 horas, depois que você fez atividade física, tomou um banho, tomou um café da manhã, lindo, suave na nave, desculpa que a gente precisa ajustar, né? Rapidinho aqui, então você começaria 9 horas outra matéria, 10 horas mais uma outra matéria e 11 horas você finalizaria até chegar no meio-dia, onde você pararia para almoço. Olha que lindo! O que eu faço à tarde, professor? À tarde você repetiria. Você começaria ali, professor, 1h30, 2 horas e iria até às 6. Você só precisaria duplicar esses horários. E o que eu vou jogar por área aqui, professor? Essa aqui é a sua pergunta. Independentemente se é física, se é direito, se é medicina ou se são engenharias, professor, eu coloquei a mesma base que eu usei nas aulas anteriores. A mesma base, professor? A mesma base. Por que a mesma base, professor? Porque a gente precisa entender que cada bloco de aulas eu vou ter 20 horas. E se eu pegar essas 20 horas, professor, e dividir pelas áreas, eu teria 4 horas para cada área. Ah, professor, e por que o senhor ajustou novamente mais matemática, mais natureza e menos linguagem, menos humanas? Porque na média é isso que ocorre com os alunos e aqui a gente mantém o mesmo quadro, onde você só precisaria replicar ele à tarde, certo? Aí os alunos perguntam assim, professor, e à noite? É claro que à noite você pode sim continuar estudando e replicar esse quadro de uma maneira menor. Ou, professor, o que você pode fazer? Eu vou ficar desse lado aqui para você acompanhar o quadro. Ou o que você pode fazer, professor? No caso, o que você pode fazer à noite é um cursinho, se você tiver essa disponibilidade. Seja ele online ou seja ele no presencial. Lembrando que nós não temos nada contra online. Você só precisa entender dentro do seu perfil de aluno se você tem RCI dentro do online. O que é um RCI dentro de um curso online, professor? É uma rotina, é um compromisso, é uma interação. Professor, se o online não está te dando rotina, se o online não está te criando compromisso, se o online não está te trazendo uma interação social com professores e colegas com o mesmo foco, você tem que parar e repensar. Às vezes o presencial vale mais a pena e é isso que a gente define. Se você precisa de rotina, você precisa de compromisso, você precisa de interação, é quase certo que você vai precisar de um cursinho presencial. Há quem vai discordar, mas isso é anos de experiência que a gente leva para trazer até você. Pode perguntar, você tem vários colegas que só no online não conseguem ter essa rotina, compromisso e interação, beleza? Professor, então tá aqui, você montou a sua grade. Lembrando que cada hora de aula você pode transformar num ciclo de 50 minutos, por 10 de descanso se você for um aluno avançado. Ou, professor, se você for um aluno iniciante, cada hora dessa transforme cada hora dessa em 2 ciclos de 25 minutos de aula por 5 minutos de descanso, beleza? Professor, mas novamente voltando, mesmo se for medicina, engenharia ou direito, é o mesmo quadro? Em tese é o mesmo quadro. Com o tempo você vai ajustar. Eu estou muito bom de matemática. Você pode diminuir uma aula de matemática e aumentar uma aula de linguagens. Aqui eu vou gastar um pouquinho mais de tempo para te ensinar o seguinte. Como é que eu descubro se eu estou melhorando de matemática, se eu estou melhorando de natureza, e aí eu vou diminuir a matemática e vou aumentar humanas, que eu não estou tão bem assim. Como é que eu descubro isso, professor? Olha só que mágica. Como é que você descobre? Fazendo aos sábados os simulados. É claro que você tem que fazer simulados do Enem, porque o FMT é recorrente no Enem. Então, sábado você faz o simulado. Mas é só fazer o simulado? É só pegar o resultado? Não. Além disso, professor, você precisa fazer o simulado e aplicar o AAD. O que é o AAD? É a autoavaliação diagnóstica. Se você não sabe o que é AD, não sabe o que é autoavaliação diagnóstica, acompanha o nosso grupo, manda um zap pra gente. É uma folha, professor, onde não só você pega o score, como você autoavalia, tentando entender o quanto e o porquê que você erra em cada questão. Lembrando que o porquê que você erra em uma questão, ela está atrelada a tempo, descuido ou conteúdo. Tempo, descuido e conteúdo. Então, basicamente, professor, se você faz os simulados com AAD, você consegue entender o que você está errando, por que está errando e ajusta isso aqui uma aula ou outra. Ajustou isso aqui, professor, você simplesmente tira uma aula de matemática
e acrescenta naturezas. Ou tira uma aula de matemática, acrescenta linguagens. Você vai tirar do que você está melhorando e vai aumentar daquilo que você está tendo dificuldade. Sempre com base no quê? Num simulado. Professor, não tem que inventar a roda. É RCI, rotina, compromisso e interação. Crie uma rotina, crie um compromisso e interaja com alunos de mesmo foco, com professores de mesmo foco, que não tem segredo. Você vai repetindo, vai repetindo, vai repetindo e o resultado vai chegando, vai chegando, vai chegando, vai chegando aos poucos. Lembrando que é sempre um passo de cada vez, beleza? Galera, então sem muito segredo nesse terceiro modelo de aula aqui, eu quero que você entenda como que a gente constrói os horários dentro de cada ponto, dentro de cada autoanálise, para que a gente possa caminhar e levar o melhor para você e você se entender como aluno, principalmente, esse é o mais importante. Galera, curte aí se gostou, segue lá, acompanha no canal Careca Show da Química, porque como diz Gustavo, se não dá certo comigo, não dá certo com ninguém. Não deu certo comigo, não dá certo com ninguém.